Será que cortar os carboidratos é uma solução para você ter uma alimentação mais equilibrada? Bom, no vídeo de hoje nós vamos entender um pouco melhor sobre isso, se você deve ou não eliminar esse alimento da sua rotina alimentar, da sua vida, do seu dia a dia, mesmo você gostando bastante, e na verdade entender como que isso foi construído e quais são os mitos por trás de eliminar os carboidratos e o porquê dessa, vamos chamar de carbofobia, que é esse medo de comer carboidratos. Meu nome é Ana Luísa Almeida, eu sou nutricionista especialista em fitoterapia e saúde LGBT e vamos lá para mais um conteúdo. Bom, quando a gente fala sobre cortar algum nutriente, nós estamos começando a trazer aquilo que a gente chama de dicotomização nutricional, que é quando a gente transforma uma ideia ou um pensamento unicamente como sendo certo ou errado, ou bom ou ruim, e fim de papo, não tem mais conversa nesse ponto. E não, na verdade, quando a gente fala sobre um alimento, nós não podemos reduzir esse alimento a um único nutriente. Por exemplo, não podemos dizer que um arroz ou uma batata é um carboidrato e ponto, e acabou. Quando a gente fala de um arroz, ele tem vários tipos de nutrientes, de vitaminas, minerais, tem até uma quantidade, por exemplo, de proteína, que às vezes é descartada quando a gente só reduz isso a um carboidrato. Pode ser que o nutriente principal daquele alimento seja o carboidrato ou a proteína, ou tem uma quantidade maior de fibras ou de gordura, mas não unicamente isso. Então, quando a gente traz essa dicotomia, dizendo que isso é bom ou é ruim, que pode ou não pode, nós reduzimos muito esse nutriente, muito esse alimento a algo que não é certo. Então, não deveríamos trazer isso para o nosso dia a dia, porque a gente deixa de olhar para outros pontos que são importantes também, às vezes para a história alimentar daquela pessoa, no que você acredita ou não, o que é importante para você ou não, para sua história de vida, para o seu dia a dia ou para os seus objetivos, apenas como classificando algo como certo ou ruim. E nós sabemos que existe vários pontos para a gente observar e que fazem parte dessa alimentação equilibrada. E aí, quando a gente fala desse único caminho de pode ou não pode, nós estamos sendo atingidos até por ideias que a mídia ou então redes sociais ou esse mundo das dietas restritivas acabam trazendo essa ideia de que você pode comer ou não esse alimento para ter tal resultado. E nem sempre é assim. Todas essas ideias de dietas da moda e às vezes desse reforço da mídia também acaba piorando essa sua relação com a comida. E aí, a partir do momento que você come, por exemplo, um pão francês no seu café da manhã, você se sente mal e acaba gerando essa relação conflituosa com a comida, o que não precisaria unicamente acontecer. E aí, esse impacto acaba não sendo somente físico, como por exemplo aumentando seus níveis de estresse na próxima exposição que você tiver a esse alimento, como também emocional. Cria todo esse comer mais transtornado, não só para você, mas às vezes até para as pessoas que estão ao seu redor, então a sua família, ou então pessoas muito próximas e que gostam de você. Você deixa, por exemplo, de participar, vamos dizer, de um comer mais social, deixa de apenas olhar para a comida como sendo comida e talvez colocando ali uma capa de juiz e julgando o prato de todos aqueles que estão ao seu redor ou principalmente do seu próprio prato, o que faz com que você não tenha esse comer completamente satisfatório. Quando a gente fala sobre carboidrato, qual que é o papel dele então para a nossa vida, né? O porquê seria interessante você colocar esse carboidrato? Primeiro, ele é a principal fonte de energia. Acho que eu posso falar primeiro e único aqui. Mas ele vai ter uma função muito importante para te trazer energia e disposição. Não sei se você já reparou, mas aquelas pessoas que cortam carboidrato normalmente têm sintomas como dor de cabeça ou então ficam extremamente mal-humoradas. Esse é um dos efeitos quando você elimina esse seu carboidrato da alimentação, quando você corta esse nutriente.
até por conta dos efeitos emocionais também, porque não é fácil ter essa alimentação equilibrada sem ter esses alimentos fontes, mas uma das principais funções do carboidrato vai ser servir de energia para o seu cérebro. Então, essas suas funções cerebrais, elas vão ser mais adequadas a partir do momento que você tem esse consumo. Além disso, nós também podemos trazer a importância de fornecer como nutriente principal para você aumentar a sua massa muscular, que pode ser um dos objetivos também que você tenha. Se você não comer carboidratos, dificilmente vai ter uma produção de músculo. Então, já não dá nem para a gente começar a conversar sobre quero aumentar músculo cortando carboidrato. Outro papel muito importante desse carboidrato para você, pensando nessa fonte primária de energia, é em trazer realmente essa disposição para o seu dia a dia, para suas atividades, para você ter uma cognição mais rápida, conseguir ter um pensamento mais acelerado. Então, talvez esses possam ser um dos motivos para você começar a repensar se você deve cortar esse carboidrato da sua alimentação ou não. Mas, ao invés de cortar, por que você não traz então um equilíbrio para o seu dia a dia alimentar? Então, tentar olhar quais alimentos que são fontes de carboidrato, tentar manter pelo menos um em cada refeição e pensar que não existe apenas alimentos fontes de carboidrato, como por exemplo pão, arroz ou batata. Tem uma diversa variedade de nutrientes. As frutas, por exemplo, têm uma quantidade interessante de carboidratos. Alimentos que contêm carboidratos normalmente têm uma quantidade interessante de fibras. Ao invés de colocar, por exemplo, um arroz branco, nós temos também um arroz integral, que vai te trazer uma quantidade interessante de fibras, até pensando em funcionamento intestinal, isso pode ser muito interessante. E aí nós conseguimos enriquecer mais a sua alimentação no seu dia a dia com alimentos que são interessantes e que te dê uma quantidade suficiente desse nutriente, sem que você tenha um desequilíbrio no seu consumo alimentar. Uma ótima forma de você começar a repensar se você deve cortar esses carboidratos ou não é pensar em como você distribui esses alimentos no seu dia. Por quê? Eu já atendi pessoas que acabam tendo uma alimentação muito restrita e aí aquela refeição simplesmente se resume a alimentos que têm uma quantidade um pouco maior de carboidratos e a gente deixa de colocar ali naquele prato toda a variedade de nutrientes que você precisaria. Então, tendo essa alimentação um pouco mais consciente, você consegue repensar nessa composição do seu prato e quais alimentos seriam interessantes fazer parte ou não. Não reduzindo toda essa refeição a um único nutriente. Trazer essa variedade vai ser muito importante. E aí a gente traz também o contexto social e cultural que a gente faz parte. Então, quais são os alimentos que são fontes de carboidrato, por exemplo, que faz parte da sua cultura alimentar? Por exemplo, na minha é muito importante ter o pão francês no café da manhã. Todo o meu café da manhã normalmente vai ter um pão francês. Se não tiver isso, é como se eu não tivesse feito aquela refeição. Então, esse pão, ele faz parte da minha cultura alimentar. E tá tudo bem. A partir daí, eu começo a distribuir essa minha refeição com base aí no pão no meu café da manhã. Outras culturas têm, por exemplo, incluir a tapioca no café da manhã, ou então as raízes, tem também cará, às vezes come uma mandioca, tem esse hábito que faz parte da região que você vive. Isso também é uma forma de você ter uma alimentação mais equilibrada e respeitar todas essas diferenças culturais. Muito importante também você ter em mente que para entender melhor se essa mudança é adequada para você ou não, ou se é adequado para você ou não cortar um nutriente assim da alimentação, sempre procurar consultar um profissional para entender ele junto o que faz sentido para sua rotina, para o seu dia a dia. Nem sempre você cortar um nutriente por conta própria vai ser a melhor solução, porque precisa ter uma adequação do consumo alimentar ali do seu dia a dia também. Uma forma de você incluir esses carboidratos de forma mais adequada pode ser incluindo aqueles que são ricos em fibras, por exemplo. Então, os integrais. Então, um arroz integral, um pão integral, ou então as próprias raízes, tubérculos, batata, mandioca, mandioquinha. Temos também, por exemplo, milho, que seria um alimento excelente em fonte de carboidrato e, juntamente disso, as fibras também. Pode ser interessante.
Às vezes até se fizer sentido para você trazer bolachas que sejam integrais também ou torradas, não tem problema. A gente precisaria pensar nessa praticidade também para o seu dia a dia, mas nessa composição nutricional das suas refeições. Outra forma importante é você consumir esses alimentos sem aquela carga de culpa. Não, esse alimento não vai te engordar unicamente. É preciso um desequilíbrio completo na alimentação para você ter esse efeito, vamos dizer que engordativo do alimento. Um alimento por si só não tem essa capacidade de te fazer ganhar peso. É por isso que é tão importante você fazer essas suas escolhas de forma gentil e acolhendo todos esses contextos que fazem parte do seu dia a dia, todas as intersecções que pertencem à sua história, à sua cultura pessoal, entendendo melhor o que faz sentido ou não para você, e não às vezes de mitos ou conversas que você ouviu por aí. Bom, acho que podemos concluir então que os carboidratos fazem sim parte de uma alimentação equilibrada e você pode tentar trazer isso para o seu dia a dia da forma mais gentil e acolhedora possível. Mas me conta, você acha que agora tem como comer esses alimentos sem sentir culpa, incluindo de uma forma mais consciente e equilibrada no seu dia a dia? Me conta aqui nos comentários e vamos continuar aqui para mais conteúdos relacionados à alimentação mais consciente e acolhedora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo.